Olá, seja bem-vindo. Minha Bíblia está aberta em Hebreus, capítulo 12 e versículo 2, que narra desta maneira a Sagrada Escritura. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Sabemos que Jesus Cristo foste morto na cruz, né? Todo ano, né, passa a famosa Paixão de Cristo, né? A TV, encenações em escolas, né? Em teatro, a todo esse glamour, né? Mas a verdade que a Bíblia ela quer nos demonstrar é que a cruz fosse uma prova de amor. Na época, a cruz era maldita, né? Ou seja, aquelas pessoas que cometiam, né, delitos, coisas graves, ia para a cruz, né? E qual foste o delito? O que fizeste, Jesus, né? Agora me lembraste de Pilatos, né? Pilatos disseste, né, para o povo, né? O que fizeste, né, este homem, né, de tão mal, né? Porque colocaram Pilatos e Barrabás, né? E disseste, o que fizeste este homem de tão mal? No caso, Jesus, né? De ir para a cruz. Só que era um propósito, né? Um propósito. Mas você dizer, mais um propósito? Porque esse propósito daria para ti e para mim a condição de vida eterna. Porque quando Adão e Eva pecaram no paraíso, criou-se uma dívida. E essa dívida foste feita a lei, e a lei ninguém conseguia cumprir a lei. E então teria que ter um meio de ser pago essa dívida, de ter um intermédio em que pudesse haver salvação. O que houvesse a redenção. E foste através de Jesus. Jesus foi um propósito divino, entendesse? Para quê? Para que ele foste na cruz e morreste por ti e por mim. Então a cruz, na época, é considerada maldita, mas para nós cristãos, foste uma prova de amor do nosso mestre, né? E na cruz, a Bíblia fala que ele foste para o jardim do Éden, né? E foste orar. E ali saíste sangue, né? Porque, segundo estudos, dizem que Jesus passaste por uma aflição tão grande que dilatou, né? Algumas vasos, né, sanguíneos. Ele suaste sangue, derramaste sangue. Mas ele disseste, mas que não seja a minha vontade. Eu disse, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja a minha vontade, mas a tua. Por quê? Porque Jesus sabia que não ia ser fácil, que ia ser doloroso, que ele ia passar pelo martírio. E Jesus, ele sentia, sim. Porque se você olhar em João, lá em João diz assim, o verbo se fez carne e habitou entre vós. Ou seja, ele estava aqui em carne e osso. Mas isso não tirava dele a divindade. Ou seja, ele estava de carne e osso, mas ele era Deus.
Mas ele tinha sede, que ele dissesse para a mulher: tenho sede. Jesus se sentava porque Jesus se cansava. E tinha fome. E dormia, né? Andava. Então ele ia sentir, né, todo aquele processo. Mas ele fizeste essa prova de amor por mim, por você, né? Para que hoje nós possamos ter salvação em Jesus Cristo, pelo sofrimento dele na cruz. Diz aqui, né, o versículo 2, né, em Hebreus 12, 2, diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, né? Ele é nosso autor e consumador da fé, né? O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Sabemos que depois dali ele foste, né, ao seu Pai. Olá, para você que não me conhece, eu me chamo Augusto, meu canal Augusto Dias. Comenta, compartilha, se inscreve no canal, me ajuda a crescer na plataforma. E não esqueça o like. Não esqueça o like. Me ajuda a crescer na plataforma. Então, este foste um processo árduo e difícil, né? Que Jesus passaste. Mas, através do seu sofrimento, de tudo que ele passaste, concedeu a nós a vida eterna. E a todos aqueles que der ouvido à palavra de Deus. Então, o que Jesus passaste não é apenas um ritual que todo ano a pessoa tem que fazer encenação, como se fosse um comércio, não. Ali foste a vitória para nós cristãos, em que agora nós teríamos uma saída. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, nós temos uma direção, nós já sabemos o caminho, nós sabemos quem é o nosso Mestre e o nosso Cristo, né? E que ele já está, como diz aqui a Sagrada Escritura, ele está e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele já está com Deus, né? Isso é maravilhoso para nós, né? Cristãos, que nós sabemos aonde está a nossa esperança. Nós sabemos o que Cristo passaste por nós e nos deste essa oportunidade, né? O novo Evangelho, né? Que fala de sofrimento, de cruz, mas que mostra que dentro do sofrimento e a cruz foi a prova de amor para mim e você, né? Como tem aquele hino, né, do hino que diz assim, né? Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, vive em nós e vive outra vez, mas agora eu posso adorar em espírito e em verdade, né? Agora nós podemos adorar em espírito e em verdade. Não que antes não pudesse, né? Naquela época poderia adorar ele fisicamente, né? Porque ele estava ali. Mas agora nós podemos adorar ele em espírito, né? Porque ele não está morto. A cruz foste só uma demonstração de amor para nós, cristãos, né? Então, quando nós olhamos para a cruz, nós não vemos só sofrimento. Nós vimos que ali Jesus Cristo venceste, né, a morte, o abismo, né? Aquilo que nos condenava, né? Porque diz a palavra de Deus que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Não importa o que tu fizeste, mas agora se tu
está em Cristo, nova pessoa tu és. Que Deus te abençoe. Hoje é 19 de maio de 2025. É um ótimo dia. Não esquece de deixar o like. Me ajuda a crescer na plataforma. Para você que não me conhece, me chamo Augusto, meu canal Augusto Dias. Comente, compartilhe, se inscreve no canal e me ajuda a crescer na plataforma. Até a próxima, que Deus te abençoe.